livro de Gênesis, capítulo 22, vamos ler aqui até o versículo 19. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Capítulo 22, versos 1 a seguir. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, achou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Você pode dizer glória a Deus pela palavra do Senhor, irmãos? Queridos, eu pretendo começar essa explanação falando de algo que é muito comum a você. Todos nós aqui temos amigos, todos nós nos relacionamos. Afinal de contas, o ser humano por natureza, ele precisa se relacionar. E nós temos pessoas que nós conhecemos, temos colegas, temos familiares, mas também temos amigos. E o que define, o que faz a diferença entre um amigo, um colega, um conhecido, é o nível de intimidade que a gente tem com essa pessoa. E você há de convir comigo, e eu sei que você tem aquele amigo tão chegado que você pode abrir o seu coração para ele. E às vezes nós temos amigos mais íntimos do que até os próprios familiares. E você não permite, por exemplo, que alguém que você conheceu agora, você não abre o seu coração para ela e começa a contar os seus conflitos, as suas amarguras. Você não faz isso porque você não tem intimidade com essa pessoa. Mas ao longo dos anos, quando você vai confiando nela e sabendo o seu real caráter, com o passar do tempo, você vai cada vez se afunilando mais, estando mais próximo. E aí você cria um vínculo de intimidade. A própria palavra intimidade se refere a algo que está muito profundo dentro de nós. E existem pessoas que elas têm acesso ao profundo do nosso coração. São pessoas que nós chamamos de íntimos. Eu preciso dizer a você que
no reino dos céus, no relacionamento que nós temos com Deus, também existem pessoas que o conhecem e existem pessoas que são íntimas de Deus. Por isso, eu gostaria de tratar com você esse tema, baseado nessa questão do relacionamento, e eu gostaria de falar sobre 3 níveis de relacionamento com Deus. O texto do capítulo 22, que é um dos textos mais esplêndidos do primeiro livro das Escrituras, ele trata de um assunto muito importante, que é a remissão da humanidade. E ela começa aqui, nós percebemos que ela começa lá no primeiro capítulo, e agora ela tem uma ênfase toda especial. Mas o texto que nós lemos começa com uma fala do próprio Deus. A Bíblia diz: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e chamou Abraão. Algumas versões traduzem como e disse Deus, mas outras versões dizem e chamou Abraão. E eu gostaria de dizer para você que nas Escrituras você vai encontrar Deus chamando muitos homens e mulheres, como por exemplo chamava Adão no final do dia para se relacionar com ele, como por exemplo Deus chamou Samuel. Chamou para quê? Chamou para que ele viesse ser um profeta, e foi de fato um grande profeta. Como Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel, como Deus, o próprio Jesus, chamou os discípulos para dar continuidade ao ministério e sair pelo mundo pregando o evangelho, como o próprio Jesus chamou Paulo para ir aos gentios e falar do grande amor de Deus através de Cristo Jesus para nós. E agora nós vemos no capítulo 22, Deus chamando Abraão para algo muito diferente. Porque Deus não está chamando Abraão para ir evangelizar, Deus está chamando Abraão para ser provado. E eu sei que todas as chamadas de Deus requerem muita atenção e muito cuidado, elas requerem dedicação, elas requerem um esforço muito grande. Agora, ser chamado para ser provado, meu irmão, é algo realmente que chama toda a atenção. E este chamado de Abraão, ele nos serve para abrir os olhos. Esse chamado no capítulo 22, não é de Deus falando com uma pessoa qualquer, é Deus falando com um homem que haveria de receber a alcunha de amigo de Deus. E Deus está chamando o seu amigo, Deus está chamando o seu amigo íntimo para prová-lo. E esta chamada de Deus ao seu amigo íntimo para prová-lo lança uma luz sobre uma verdade nas Escrituras que muitos de nós às vezes deixamos de lado, que o evangelho, a vida com Deus, ela é bem diferente do que a maioria imagina. Porque todos nós, quando nos aproximamos de Deus, imaginamos que a vida cristã, a vida com Deus é uma colônia de férias. Mas eu preciso dizer a você que o evangelho não é uma colônia de férias, tanto é que, se fosse assim, o símbolo do cristianismo seria uma rede para você deitar, como diz o hino nacional, em berço esplêndido. A vida cristã não é um mar de rosas, porque se fosse assim, o símbolo do cristianismo seria uma flor, mas não é. A vida cristã não é uma redoma de vidro que você está isolado de todos os males que o mundo pode proporcionar, porque se fosse assim, o símbolo do cristianismo seria um castelo, que todos aqueles que entrassem ali estariam totalmente protegidos do Covid, da gripe, da morte, do câncer, do roubo, de todas as coisas, mas o evangelho não propõe isso. Quando Deus chama Abraão para prová-lo, ele me diz mais uma vez que a vida cristã não é uma mentalidade, uma mentalidade de mundo, de como se tornar milionário, porque se fosse assim, o símbolo do cristianismo seria uma moeda de ouro, e não é. Quando eu olho para esta passagem, eu vejo que a vida com Deus não é de como crescer na vida e ter sucesso. Porque se assim fosse, o símbolo da vida com Deus, o símbolo do cristianismo seria uma escada, como alcançar sucesso a cada dia, e não é. Eu só vou enxergar o símbolo real do cristianismo na montanha do Gólgota,
Quando Jesus está pregado naquela cruz, eu começo a ver claramente o que é ser cristão, o que é servir a Deus, porque quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o Gólgota, eu começo a entender que vida com Deus é ter a mente rendida. E como que eu enxergo isso? Através daquela coroa de espinhos na cabeça de Cristo. Quando eu olho aquela coroa de espinhos, o Senhor está dizendo para mim: se você quer andar comigo, se você quer me servir, tenha sua mente rendida à minha palavra. Eu só consigo enxergar o Evangelho, o símbolo do Evangelho, quando eu olho para o Gólgota. Por quê? Porque aí eu enxergo que servir a Deus é estar disposto a servir os outros, a servir a comunidade, a servir o reino. E quando que eu vejo isso? Quando eu olho para Cristo de braços abertos, eu estou entendendo que o símbolo do cristianismo é o serviço voluntário. Quando eu olho para o Gólgota, eu começo a enxergar melhor o que é servir a Deus. Quando eu vejo que servir a Deus é abrir mão dos meus próprios caminhos. Quando eu olho para os pés de Cristo pregado no madeiro, Deus está dizendo: se você quer ser meu amigo, se você quer me servir, você precisa abrir mão dos seus próprios caminhos e deixar que eu determine, que eu guie você por onde eu achar melhor. Quando eu olho para o Gólgota, eu consigo entender melhor esse cristianismo verdadeiro, esse serviço verdadeiro. Por quê? Porque a cruz me diz que eu devo estar disposto a renunciar ao mundo e as minhas vontades, e esta mesma cruz faz com que eu pregue todos os dias o velho homem para viver aquilo que Deus tem para minha e para a sua vida. E quando nós olhamos para essas dificuldades que Deus proporcionou a Abraão, e dizem os rabinos que ele foi provado durante 10 grandes provações. Quando eu olho para as dificuldades, eu fico perguntando: se Deus ama Abraão, se Deus é amigo de Abraão, por que Deus permite provação a Abraão? Porque Deus chama Abraão à provação. E quando eu olho para esse texto, eu começo a entender que as dificuldades da vida, elas têm um resultado muito importante. Por quê? Porque elas fortalecem as nossas estruturas espirituais, mas principalmente porque elas revelam qual é o nível de intimidade que nós estamos vivendo com Deus. Não é na bonança que eu consigo saber como que está o meu relacionamento com Deus, é na hora da dificuldade que eu sei se eu estou realmente firmado na rocha. Você olha, por exemplo, na passagem em que Jesus fala sobre a construção segura, a construção sobre a pedra, que enquanto o vento, a brisa suave do mar soprava, até mesmo a casa na areia estava tudo tranquilo, mas foi quando as tempestades bateram, que a rocha foi revelada, e aquele que foi sábio em construir a sua casa na rocha, descobriu que ele tinha feito uma boa escolha. Em Deuteronômio, Deus fala com o povo de Israel no capítulo 8, versículo 2, dizendo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. São as dificuldades da vida que revelam para mim e para você qual é o nível de intimidade e de relacionamento que eu estou vivendo com Deus. O texto que nós lemos diz que Abraão recebe um chamado, e ele então pega o seu filho, 2 empregados que estavam ali, um animal, coloca o material sobre o animal e saem agora para fazer um culto. Mas não é um culto qualquer, é uma grande obra para Deus. E enquanto eles estão caminhando, o animal está carregando o peso maior, os 2 servos estão ali auxiliando, o pai e o filho estão caminhando um ao lado do outro, eles já estão envolvidos numa grande obra, uma obra que vai no futuro, vai desembocar lá no sacrifício de Jesus. Todos aqueles que estavam viajando estavam trabalhando numa grande obra. Mas ali nós vemos várias pessoas que estão em níveis de relacionamento diferentes, na mesma obra, mas com níveis de intimidades diferentes. E o primeiro nível de intimidade que eu enxergo nesse trabalho, nessa missão que eles estão desenvolvendo, que eles estão caminhando, é o nível de intimidade da necessidade. Sim, a necessidade.
Por que é o nível de intimidade da necessidade? É o nível de relacionamento da necessidade. Por quê? Esse nível é representado por aqueles dois servos. Eles não estavam fazendo aquele trabalho porque eles queriam a rendição, a remissão da humanidade. Eles estavam fazendo aquele trabalho porque o sustento deles dependia de obedecer a Abraão. Eles estavam fazendo aquela obra porque eles estavam pensando, quem sabe, na família que eles deixaram lá e que era sustentada pelo pai Abraão. É um nível de relacionamento com a obra de Deus? É claro que é. Mas é um nível de relacionamento baseado naquilo que é palpável, naquilo que é visível, naquilo que satisfaz apenas o mundo material. Mas é um nível de relacionamento. E quando eu olho para aqueles dois homens que estão ali fazendo a obra de Deus, entre aspas, porque para eles nada mais do que eles estão fazendo é defender o seu próprio salário. Quando eu olho para eles, eu vejo que é uma forma de se relacionar com Deus, sim, mas é uma forma muito limitada. É uma forma inicial, sim, mas é uma forma muito precária. É uma porta de entrada, sim, mas ainda tem muito caminho pela frente. E deixa eu dizer uma coisa para você, que a maioria de nós, quando veio para o Evangelho, quando conheceu a Deus, conheceu exatamente pela mesma causa que eles. Veio ao Evangelho, conheceu o Evangelho, não porque a vida estava uma maravilha, mas porque havia alguma necessidade. Muitas pessoas vieram para o Evangelho para fugir do ódio, vieram à procura de amor, era uma necessidade. Outros vieram à procura de Deus para perdão dos seus pecados, vieram escapar de uma culpa que não lhe deixava dormir, que não lhe deixava em paz. Outros vieram à procura do Evangelho porque não tinham onde cair morto, estavam passando fome, passando necessidade, e como nenhum ser humano lhe estendia a mão, eles vieram e disseram: Deus, se tu és Deus de amor e de misericórdia, abre a porta para mim, eu não tenho mais para onde ir. E Deus, pela sua misericórdia, abriu a porta. Outros vieram pelo Evangelho, para o Evangelho, por causa de algum problema familiar, a família estava se degradando, é um filho que está nas drogas, é um casamento que está se desfazendo, mas eles vieram e disseram: Deus, por favor, eu estou com uma grande necessidade, a minha família está se desfazendo, e vieram pela necessidade e conheceram Deus que resolve a necessidade. Muitos outros vieram à procura de paz para fugir da guerra, vieram à procura de segurança, porque não se sentiam em paz, nem seguros para dormir, e quando vieram, encontraram um Deus que guarda, que livra, que protege. Existem várias outras razões pelas quais os homens vêm a Deus. Às vezes uma doença incurável pela medicina fez você abrir mão dos seus conceitos, das suas ideologias, das suas opiniões, e você disse: Deus, olha, até hoje eu critiquei demais o Evangelho, mas agora eu preciso de uma cura. E você veio e disse: por favor, Deus, se o Senhor curar a minha esposa, curar o meu filho, eu vou te servir. E você veio por uma necessidade, e Deus atendeu a sua necessidade. E se você disser para mim: pastor, mas que mal tem nisso? Nada, nenhum, absolutamente nenhum. É de fato um nível de relacionamento com Deus. O problema não é em vir a Deus por causa de uma necessidade. Afinal de contas, às vezes, o único jeito que a gente procura a Deus é na necessidade. O problema é quando a gente vem pela necessidade e a gente quer permanecer servindo a Deus por necessidade. O problema não é você vir a Cristo por causa da fome. O problema é você continuar servindo a Cristo, ou vindo na igreja, ou permanecendo na igreja, simplesmente por medo de voltar para a fome. Por que esse é o problema? Porque esse tipo de relacionamento, irmãos, ele é muito superficial. E enquanto o indivíduo não tem o que comer, ele está firme. Enquanto ele está doente, ele está firme. Mas daqui a pouco Jesus cura ele, e a doença vai embora. Daí ele olha e diz: poxa, agora eu estou perfeito. E o que ele diz para Deus? Diz: bom, Deus, agora é o seguinte, agora eu não preciso mais do Senhor, eu vou voltar e vou viver a minha vida como eu acho melhor. Esse nível de relacionamento é muito superficial, e ele não produz maturidade cristã. E deixa eu dizer algo para você muito sério. A gente não vê a diferença ao longo do caminho entre esses níveis, mas chega uma hora na viagem, porque todos nós viemos para o Evangelho por alguma necessidade, e se nós continuarmos pela necessidade e não encontrarmos Deus no Evangelho,
vai chegar uma hora na nossa caminhada cristã que vai acontecer exatamente o que aconteceu com Abraão. No pé do Monte Moriá, quando eles eram para subir no monte, Abraão olhou para os servos e para o animal que estava ali e falou assim: vocês aqui, ó, vocês essa patotinha aqui, vocês vão ficar aqui embaixo. Vocês não podem subir com a gente para cultuar lá em cima. E se um servo daquele perguntasse: mas Abraão, a gente veio carregando peso até agora. Eu sei. Mas vocês vieram aqui por causa de pão, e pão é coisa aqui de baixo. Vocês vieram aqui por causa de dinheiro, e dinheiro é coisa aqui de baixo. Vocês vieram aqui por causa de casamento, por causa de beleza, por causa de saúde, e saúde, beleza, dinheiro, tudo é coisa aqui de baixo. Agora, para subir lá em cima e cultuar, aí tem que ser diferente. Para subir lá em cima do Monte Moriá e cultuar, aí não é mais pelo que Deus tem para dar, é pelo que Deus é, não é pelo que Deus faz, é pelo que Deus é, e vocês não estão nessa condição. E deixa eu dizer uma coisa bem séria para você e triste ao mesmo tempo, que lamentavelmente naquele momento, aqueles dois servos faziam parelha com o animal, e ficaram todos eles lá embaixo. Por quê, pastor? Porque todos eles ali, inclusive o jumentinho, só estavam ali por causa da necessidade. Claro, os homens estavam ali por causa do salário que ganhavam, o animal estava ali por causa do pão que comia, por causa da ração que recebia, mas afinal de contas, todos eles estavam envolvidos na obra apenas por causa dos seus próprios desejos. Por isso não puderam subir no monte para adorar a Deus. E deixa eu dizer algo para você que é forte demais. É por isso que quando você encontra uma geração, é por isso que quando você encontra uma multidão que está seguindo Jesus só pelo que Ele pode fazer, essa geração é a geração que vem para o templo, e ela vem não para adorar, não para cultuar, não para conhecer, não para se relacionar, mas ela vem apenas para receber, e quem vem para receber, vem vazio e volta vazio, e quem vem só para receber, vem e vai embora com aquilo que precisava, aquilo que pedia. Às vezes é dinheiro, às vezes é cura, às vezes é restauração. O problema desse nível de relacionamento é que você nunca vai conhecer Deus de verdade, é que você nunca será conhecido por Deus de verdade, porque o seu relacionamento está baseado naquilo que Deus faz e não naquilo que Deus é. Abraão e Isaque conheciam Deus de uma forma diferente. Eles conheciam um Deus que provia todas as coisas, sim, mas eles também conheciam um Deus de caráter. Eles conheciam um Deus poderoso. Eles conheciam um Deus de uma forma diferente que aqueles homens conheciam. Quando nós buscamos a Deus por aquilo que precisamos, é só isso que a gente ganha, só aquilo que precisa. Mas quando a gente começa a buscar a Deus por aquilo que Ele é, aí Ele se revela para a gente. O segundo nível de relacionamento que eu vejo nessa história, quando Abraão, Isaque, os dois moços e o animal chegam na pé da montanha, e aí Abraão vai subir e ele diz: espera aí, aqui tem alguém que pode subir na montanha comigo. E quem é esse alguém? É Isaque. E por que Isaque pode subir, pastor Alessandro Aguiar? Porque Isaque tem uma característica, tem uma marca que ele herdou de seu pai. E que marca é essa? É a obediência. E esse é o segundo nível de relacionamento com Deus, esse nível da obediência. Você percebe que quando você veio pelo Evangelho, você veio e se relacionou com Deus pela sua necessidade. Mas aí o tempo passou, você começou a conhecer Deus, ouvir a sua palavra, e aí você foi crescendo na fé, e quando você entendeu que os mandamentos de Deus era para o seu bom relacionamento, primeiramente com Deus e depois com o seu semelhante, você passou a obedecer a sua palavra. E Isaque é esse menino, o menino que representa a obediência. Irmãos, obedecer vai além de compreender. Se você precisa entender alguma coisa para obedecer, se você consegue compreender que aquela ordem divina é para o seu bem, e você faz, você não está sendo obediente, você está sendo só inteligente. Ser obediente é quando você recebe o mandamento de Deus, uma lei de Deus, e você não tem uma explicação óbvia, mas você diz assim: se Deus está mandando, eu vou fazer, porque eu não sei o que Ele está fazendo, mas Ele sabe.
Se Deus está mandando, eu vou obedecer, porque eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel, mas Ele é a própria luz, então eu vou obedecê-lo, porque Ele sabe o que está fazendo. Irmãos, enquanto no nosso mundo, no Brasil, a forma de comunicação é o ABCD, entre nós e Deus é o obedecer. Você muda de relacionamento a partir do momento que você começa a obedecer os mandamentos divinos. Isaac era um jovem obediente. Ele poderia ter resistido o velho Abraão. Ele poderia ter evitado facilmente o sacrifício. Ninguém pegava ele lá em cima daquele monte, pastor Alessandro Aguiar. Muito menos o velho Abraão poderia amarrar o menino, mas quando Abraão chegou para ele, ele não resistiu, ele não entendia o que haveria de acontecer, mas ele decidiu obedecer. E porque Isaac decidiu obedecer, ele atraiu sobre si todas as bênçãos materiais que eram do seu pai. Quando você se relaciona com Deus e você obedece a Deus, todas as bênçãos que o Pai tem vão para você. Ele entrega para você, Ele joga para você, Ele coloca sobre a sua vida, Ele manda para você. Quando você obedece a Deus, quando você se relaciona com obediência a Deus, não só bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais também vêm sobre a sua vida. Centenas de pessoas se aproximam de Deus em busca de bênção, mas quando são confrontados pela palavra, quando o seu modo de vida é egoísta, quando o seu modo de vida independente é confrontado pela palavra, então eles saem pela porta do fundo, eles ignoram ou desconhecem que o mesmo Deus que falou para Abraão, eu te abençoarei, também falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito. A maior oferta que alguém pode oferecer a Deus, irmão, não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu salário, não é o seu sangue, não é o seu cabelo, não é a sua roupa. A maior oferta que eu e você podemos oferecer a Deus é a nossa obediência, a sua palavra. Em 1 Samuel 15, 22, ele usa Samuel para dar com o dedo no nariz do rei, e ele disse, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Irmãos, os animais ganham alimento, os empregados ganham salário, mas os filhos obedientes ganham a herança do seu pai. Os filhos que obedecem ganham a herança do seu pai. É por isso, irmãos, que você vai identificar no meio cristão, e é fácil, você vai começar a identificar no meio cristão quem é filho, quem é herdeiro e quem apenas é empregado. Pastor, existe empregado de Deus na igreja? Existe. No meio dos filhos existe empregado? Sim, existe. Existe gente que segue a Cristo só pela necessidade? Existe. E existem muitos. Você quer ver uma coisa, irmão? Você faz uma campanha na igreja para juntar sacolão para uma necessidade muito urgente, e você vai ver que vai ter pessoas que vai dizer assim, olha, eu não tenho nem para mim, então como é que eu vou dividir com os outros? Por quê, irmão? Porque aquele que é empregado, aquele que está ali pela necessidade, o que ele quer de Deus é o sustento, é o pão, e se você mexer no pão dele, ele fica bravo. Se você mexer no pão dele, ele vai embora. Se Deus deixar faltar o pão na mesa dele, ele vai embora. Afinal de contas, a única coisa que ligava ele com Deus era a sua necessidade. Mas Deus procura no meio do seu povo homens como Jó, que mesmo quando perdeu tudo que tinha, tudo, absolutamente tudo, inclusive a família, ele levantou a mão para o céu e disse, no saí do ventre da minha mãe, e não voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó era de fato filho obediente, que estava ligado a Deus, não pelo que Deus tinha lhe dado, mas pelo aquilo que Deus era, por quem Deus era na sua vida, Rei e Senhor sobre a sua vida. E eu quero dizer a você, que ainda que você esteja no nível inicial da necessidade, a vontade de Deus é que você suba um pouco mais. A vontade de Deus
Deus é que você suba esse monte do Moriá para adorá-lo com a sua obediência à palavra de Deus. E eu termino dizendo que o último nível de relacionamento com Deus é baseado na intimidade. E isso é representado pela pessoa de Abraão nesse texto. Intimidade é um relacionamento profundo, é um relacionamento de alma, não é de corpo, é de alma. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é superficial, só da boca para fora. É íntimo, é lá dentro. O culto não acontece aqui, no gogó. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. O culto acontece lá dentro. É lá dentro do altar. Afinal de contas, o maior altar que existe é o que está dentro do seu peito. É aí dentro que acontece o verdadeiro e original culto. E é esse relacionamento que acontece lá dentro da alma que interessa para Deus. E Deus diz através do profeta Isaías em 29:13, assim diz o Senhor: já que esse povo diz que é meu, mas não obedece, já que o coração desta gente está longe de mim, já que a sua religião não passa do monte de leis feitas por homens que aprenderam de tanto repetir, o Senhor vira as costas para ele. Deus quer um relacionamento íntimo, interno, profundo, não com o intelecto, com a alma, não apenas com o intelecto, mas além do intelecto, o coração, a alma. Foi por isso que Deus encontrou Abraão. E quando Deus encontra alguém que quer se relacionar com ele no nível mais profundo de intimidade, Deus procura esse alguém, e quando ele encontra esse alguém, a coisa muda de figura. O relacionamento é diferente. Você não vai encontrar nas Escrituras um outro exemplo desse. Deus, irmãos, Deus, Ele não chama Abraão de apenas meu servo. O relacionamento de Abraão com Deus foi tão profundo que Deus chamou Abraão de amigo. Porventura eu posso esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Quando Deus tem alguém, quando Deus encontra alguém, quando alguém abre o coração para Deus, e esse alguém tem esse relacionamento com Deus profundo, Deus não apenas o chama de amigo, Deus começa a revelar a ele tudo o que vai acontecer. E Deus diz: eu tenho um amigo aqui em Blumenau, eu tenho um amigo lá naquele bairro, eu tenho um amigo naquela casa, e antes de eu fazer alguma coisa, eu vou revelar ao meu amigo aquilo que eu vou fazer. Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, foi primeiro procurar o seu amigo e revelar para o seu amigo o que haveria de acontecer. Esse nível de relacionamento íntimo com Deus lhe permite conhecer o céu pelo lado de dentro. Esse nível de relacionamento é um nível que vai além disso, irmãos. Quando Deus encontra alguém que está disposto a se relacionar no íntimo, isso é tão forte que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança não só com Abraão, Deus fez uma aliança com a sua posteridade. Deixa eu explicar para você. Lá em cima do monte, quando Abraão vai sacrificar Isaque no monte Moriá, Deus brada dizendo: não, Abraão, não estendas a mão sobre o moço. Eu sei que tu temes a Deus, e agora eu vou fazer uma aliança contigo. No monte Moriá, ali Abraão, pela fé, ainda que não tenha concretizado, mas a Bíblia diz, as próprias Escrituras nos mostram que para Deus, Abraão ofereceu o menino. E se Deus não dá um brado, Abraão teria oferecido. O escritor aos Hebreus diz que ele acreditava que ainda que ele tivesse matado o menino, queimado o menino, da cinza, Deus haveria de trazer o menino de volta. E quando Abraão oferece Isaque sobre aquele altar, ele abre um precedente tamanho. Por quê? Porque a humanidade precisava de remissão. A humanidade não tinha acesso direto com Deus. Quando Abraão oferece Isaque sobre o altar, quando Deus pede o filho de Abraão, representando a humanidade, e o Abraão vai oferecer o Isaque, vai oferecer o seu único filho, vai oferecer o seu primogênito. Quando Abraão vai oferecer o filho do seu coração, quando ele vai fazer isso, Deus diz: pode parar, Abraão, porque na verdade
não sou eu que preciso do teu filho, é a humanidade que precisa do meu filho. E como tu oferecestes o teu filho sobre esse monte Moriá, passado o tempo, aquele lugar foi comprado por Araúna. Araúna quer dar ao rei Davi, o rei Davi compra aquele lugar, e depois do rei Davi, prepara aquele lugar para o templo. Ali vem o templo de Jerusalém, conforme a tradição dos rabinos, e depois Cristo é crucificado sobre aquele lugar. Deus estava dizendo a Abraão: como tu ofereceu o teu filho, porque tu eras meu amigo, eu também vou oferecer o meu filho para salvar toda a humanidade nesse mesmo lugar. Aquilo que Deus pede para você não é para Ele, é para você mesmo. Quando Deus te pede alguma coisa, é porque Deus quer te dar aquilo que Ele está te pedindo, mas só amigo tem coragem de sacrificar ao Senhor desse jeito.